No divórcio, não lutei pela casa nem pelo dinheiro dele. Minha única condição foi levar a mãe dele comigo. Ele de bom grado me pagou $8.000 para tirar esse peso das costas dele. 2 anos depois, meu moinho, a garagem cheirava a asfalto novo e restos de fast food. Eu estava a 3 metros do meu marido quando o vi colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha de outra mulher, como se já tivesse feito isso umas 100 vezes. Segurava o paletó dele dobrado no braço. Ele tinha deixado o paletó no cabide atrás da porta do nosso quarto naquela manhã, e eu desviei 20 minutos do meu trajeto na hora do almoço para levar para ele, por causa de um jantar com clientes que era importante para ele. Eu nunca cheguei ao elevador. Me escondi atrás de uma pilastra no terceiro andar, com o paletó dele esquentando nos meus braços, e vi Grant rir de algo que a mulher disse, uma risada que eu conhecia, pois antes era eu quem o fazia rir assim. Não gritei, nem mandei mensagem. Coloquei o paletó de volta no meu carro, dirigi para casa e comecei a cortar cebolas para um jantar para o qual eu estava sem apetite. Porque uma parte instintiva de mim já tinha entendido, antes que o resto de mim entendesse, que o que eu fizesse na hora seguinte importaria menos do que o que eu fizesse nos 2 meses seguintes. Sem saber, aquela foi minha última terça-feira comum por um bom tempo. Curiosamente, tudo começou não com um advogado ou briga, mas com um telefonema para uma senhora de 72 anos morando a 3 estados de distância, sem saber que sua vida mudaria por algo que vi num estacionamento. Eu era casada com Grant há 7 anos, juntos há 9. Até aquela terça-feira teria dito que nosso casamento era bom. Talvez não incrível, mas sólido e comum. Daquele tipo em que se divide o financiamento da casa, discute o termostato e anda de mãos dadas no cinema, mais por hábito que por paixão. Fui coordenadora de marketing em uma seguradora regional, com bom salário e poucas exigências emocionais, o que fazia eu notar mais as coisas em casa que a maioria. Grant trabalhava em financiamento imobiliário comercial com seu sócio, Oliver Bishop, ficando até tarde no escritório quase todas as noites, algo que eu nunca havia questionado até aquela semana. Revisando, percebo que há meses eu via sinais como o simples desgaste do casamento. Grant, por exemplo, passou a atender clientes na garagem, não mais na sala. Telefone ao ouvido, como se as paredes repetissem tudo. Um recibo de lavanderia de um restaurante em outra cidade, na noite em que ele disse estar no escritório até tarde. Um novo perfume que eu não reconhecia e sobre o qual não perguntei, porque perguntar sobre um perfume parecia algo pequeno e paranoico, de um jeito que ficar em silêncio não parecia. Eu sempre pensava que após 7 anos, você deixa de notar seu marido como antes. Que era assim que um casamento longo era por dentro. Familiar, levemente desgastado nas bordas, nada preocupante. Eu estava errada sobre tudo, mas admito que percebi os sinais antes da garagem. Eu só não tinha parado para observar cada detalhe tempo suficiente para entender tudo. A mãe dele, Colette, morava sozinha, a 3 estados de distância, na pequena casa que ela e o pai de Grant compraram em 1979, onde continuou morando após a morte dele, recusando-se ano após ano a vendê-la ou a se mudar para mais perto de nós. Ela tinha problemas nos joelhos, um forno enorme que quase não usava mais e uma caixa de receitas em cima da geladeira, que notei anos atrás, mas nunca perguntei por sempre haver assuntos mais urgentes. A promoção do Grant, a hipoteca, discussões na viagem. Eu ligava mais para ela do que o Grant ligava, mesmo antes. Ela lembrava como eu preferia meu chá quando estava estressada. Leite, sem açúcar, a caneca segurada com as 2 mãos, e ela fazia perguntas de verdade e realmente ouvia as respostas. O que era uma coisa pequena que de alguma forma se tornou a coisa mais importante da minha vida sem que eu percebesse. O plano do Grant para ela, aquele que ele mencionou uma vez durante o jantar como se estivesse lendo um cardápio, era uma instituição. Eu me lembro exatamente daquela noite. O macarrão esfriando entre nós, uma lista de compras pela metade presa na geladeira atrás dele com um ímã em forma de limão. Quando ele mostrou um site no celular, parecia comparar hotéis pelas comodidades. Não é ruim, disse, tocando na tela. Residencial assistido, não casa de repouso. Ela teria quarto próprio. Eu perguntei quando foi a última vez que ele tinha ido até lá para realmente vê-la. Ele pensou por mais tempo do que a resposta deveria levar e disse: Natal, embora eu soubesse muito bem que tinha sido na Páscoa, e só porque fui eu quem arrumou o carro. Ele fez as contas ali mesmo na mesa naquela noite. Disse o valor em voz alta como se fosse um item do orçamento. E nunca, em 2 anos em que eu meio que ouvia esse plano, dirigiu às 6 horas para vê-la ele mesmo. Naquela noite, deixei passar, como fazia com quase tudo sobre Grant e sua mãe. Classifiquei como não é meu problema, um fracasso silencioso que só reconheci anos depois. Minha irmã Ran morava a 20 minutos de mim e nunca gostou muito do Grant, embora sempre tivesse sido cuidadosa em como demonstrava isso ao longo dos anos, principalmente com sobrancelhas arqueadas e longas pausas que ela deixava para eu mesma preencher. Liguei para ela naquela noite no estacionamento, após as cebolas e servir o prato do Grant, vendo-o comer sem notar nada. Ainda não contei tudo para ela. Só pedi para ela vir aqui no sábado e algo no meu tom de voz deve ter feito ela entender que não era para perguntar o motivo. Por 2 meses não falei nada para o Grant. Quero ser honesta sobre
como me senti, pois não foi tranquilo, apesar de parecer do outro lado da mesa de jantar. Minhas mãos tremiam enquanto eu lavava a louça em algumas noites, tanto que deixei cair uma tigela na pia e fiquei parada olhando para os pedaços em vez de pegá-los, esperando que ele perguntasse o que aconteceu, o que ele nunca fez, porque estava no celular e tinha ficado assim durante quase todo o jantar. 3 semanas depois, numa quinta-feira, ele segurou minha mão na mesa e disse: "Você está diferente ultimamente. Está tudo bem?" Olhei para esse homem que amei por 9 anos, com sua mão quente na minha, e disse: "Só estou cansada, o trabalho tem sido puxado." Senti algo esfriar e silenciar no peito, como se uma porta se fechasse num cômodo onde decidi não mais morar. Abri uma conta poupança em meu próprio nome, em um banco diferente daquele que usávamos juntos, e fui depositando 20 e 40 dólares de cada vez, tirando do orçamento de supermercado que eu silenciosamente reduzi, comprando a marca própria em vez da marca famosa, deixando de comprar o café que eu gostava pelo café que era 2 dólares mais barato. Dizia a mim mesma que era prudência, não um plano de fuga. Na 8ª semana, tinha 1.140 dólares, o que parecia nada e tudo ao mesmo tempo. Encontrei a advogada de divórcio, Helena Voss, com 14 anos em direito de família e foco em divisão de bens, 3 vezes no almoço em seu escritório, ouvindo ela explicar calmamente o regime de comunhão de bens, enquanto eu comia um sanduíche cujo gosto eu nem sentia. Isso fazia tudo parecer mais burocracia do que o fim da minha vida, exatamente como eu precisava naquele momento. Na segunda visita, ela me fez a pergunta com a qual eu ainda não tinha conseguido lidar. Se eu queria pensão para ex-cônjuge, se eu queria lutar por metade das planos de aposentadoria do Grant, que, segundo ela, já estavam bem na casa das centenas de milhares, considerando o tempo dele na empresa. Eu disse que não queria nada disso. E ela deixou a caneta de lado e me olhou por cima dos óculos por um tempo. "Você entende que está desistindo de muito dinheiro? Quero ter certeza de que é uma escolha, não só um sentimento." Eu disse a ela que era os dois, e ela assentiu lentamente, como se fosse uma resposta que já tinha ouvido antes e respeitava mais do que deixava transparecer, e fez uma anotação no bloco de anotações que eu nunca cheguei a ler. E eu liguei para Colette, mais do que o normal. 2 vezes por semana virou 4. Depois, quase todos os dias, aparentemente para saber dos joelhos dela, mas na verdade porque algum instinto que eu ainda não sabia nomear me dizia que, acontecesse o que acontecesse, eu não ia deixá-la para trás com ele. "Meu filho não é mau", ela disse uma vez, do nada, durante uma ligação sobre nada, o jardim dela, o cachorro do vizinho. "Ele só não é o bastante." Ela disse isso de forma tão simples, como um fato com o qual ela já tinha feito as pazes anos antes de mim. Continuei com o telefone no ouvido por um tempo, com a garganta apertada, percebendo que ela sabia algo sobre o filho que demorei 9 anos para entender sozinha. Quando finalmente confrontei Grant, ele levou cerca de 4 minutos para admitir. 4 minutos de pé na nossa cozinha, ainda com a gravata, a pasta ainda ao lado da porta onde ele a tinha deixado, antes de me contar. Sem culpa ou real desconforto, só com a expressão apática e levemente incomodada que ele tinha ao reclamar do trânsito. Ele confirmou que saía com alguém do escritório e queria me contar, mas não achou o momento certo. Perguntei há quanto tempo, ele respondeu que isso não importava mais. Perguntei novamente, e ele respondeu 8 meses, como se já tivesse se acostumado a repetir esse número. "Eu nunca quis te machucar", ele disse, e eu vi que ele realmente acreditava nessa frase enquanto ela saía da boca dele. Vi ele se agarrar a isso como quem segura no corrimão de uma escada que já subiu 1000 vezes. As coisas simplesmente aconteceram. "Você também anda distante faz tempo, Dana. Não fui só eu." Não discuti, embora uma parte cansada de mim percebesse meu distanciamento nos mesmos 8 meses em que ele parecia ausente. Então ele me contou sem culpa, nem mesmo com desconforto de verdade, que a colega de trabalho estava grávida e que ele queria se casar com ela. Meu estômago não chegou a despencar, apenas ficou completamente vazio. Um silêncio vazio, onde esperei sentir algo grande, mas não senti quase nada, como se o sentimento aguardasse até eu estar pronta. Não chorei na frente dele, nem joguei nada. Eu disse que entendia e vi um alívio no rosto dele, típico de quem acha que escapou de algo mesquinho. Assim, dei a ele o divórcio mais fácil da vida, sem disputa pela casa, pelas contas ou aposentadoria dele, e a escritura de transferência de direitos sobre o imóvel foi assinada na mesma semana, sem revisão. Helena Voss realmente parou no meio da frase quando eu disse a ela os termos que eu queria, a caneta dela parando no bloco de notas, e me perguntou 2 vezes se eu tinha certeza, lendo a cláusula de renúncia de pensão linha por linha, como se quisesse deixar registrado que ela tentou. Eu tinha certeza. Uma condição, a única cláusula em todo o acordo que eu me recusei a negociar. A mãe dele veio comigo, não era guarda. Não se pode ter guarda de uma mulher adulta, mas um reconhecimento por escrito redigido pela própria Helena de que os cuidados, moradia e decisões médicas de Colette Whitfield seriam minha responsabilidade. Ponto final com a assinatura de Grant. Ele riu quando Helena leu essa cláusula na sala de reuniões. Um latido surpreso, como se eu tivesse feito uma piada, olhando para a advogada, esperando que ela risse. "Você quer minha mãe? Então fique com ela. Sério, fique com ela. Estou falando sério." Ele assinou tão rápido que a caneta deixou um risco azul fino atravessando o canto da própria assinatura, no qual ainda penso às vezes. O exato momento em que um homem abriu mão da própria mãe, do mesmo jeito que você abriria mão de uma cota de timeshare que parou de usar. 3 dias depois, recebi um cheque de 8 mil dólares para custos de transição
inscrição com a letra dele no campo de observações. Dinheiro de culpa, embrulhado para presente. Quero ser honesta sobre isso também. Eu hesitei sobre isso exatamente pelo tempo que levei para lembrar que eu tinha $412 na conta corrente. E uma mulher de 72 anos que eu prometi mudar para outro estado, atravessando 3 fronteiras. Eu depositei o cheque naquela mesma tarde. A sentença de divórcio foi oficializada 3 semanas depois, em um tribunal com cheiro de carpete velho e toner. A juíza Renata Osgood leu os termos com voz entediada e eficiente, provavelmente a mesma usada em 100 divórcios naquela semana. Só parou ao chegar a cláusula sobre Colette, olhando por cima dos óculos para Grant, como se achasse estranho. Grant seguiu olhando o celular. Lembro disso mais que de qualquer outra coisa daquele dia. O som burocrático do martelo encerrando 9 anos da minha vida, enquanto meu futuro ex-marido olhava o celular. Minha irmã Ren viajou comigo 10 horas em uma van alugada que mal podíamos pagar, revezando nas paradas e reclamando dos sanduíches de posto. Colette estava parada na porta quando chegamos. Uma mala de rodinhas quebrada já pronta aos seus pés e uma caixa de papelão com os livros do falecido marido ao lado, como se ela já estivesse pronta há dias e só não tivesse dito nada. Ela olhou para trás, para a casa, por um longo momento, tempo suficiente para que Ren e eu ficássemos em silêncio e deixássemos ela ter aquele momento sem dizer nada. Então ela se virou e disse: "Eu já estava pronta. Só estava esperando que me perguntassem." Com uma voz tão calma que demorei a entender, percebi que ela já sabia, antes mesmo de eu ligar com o plano, que esse dia viria e que ninguém da família do filho pensou em perguntar o que ela queria. Ela mudou para o segundo quarto do meu apartamento de 1 quarto, adaptado para ter 2, levando só uma mala e uma caixa. Na terceira noite, ela preparou o jantar sem que ninguém pedisse e arrumou a mesa para 2, como se morasse ali há muito mais que 3 dias. Eu me sentei, olhei para o prato que ela fez para mim, algo com limão, frango e alecrim, que parecia feito por alguém que realmente tinha pensado no que eu precisava, e chorei em silêncio, direto no prato. Aquele tipo de choro que escapa de lado depois que você passa 2 meses inteiros mantendo uma expressão firme e competente. Colette não perguntou o que havia de errado. Ela apenas estendeu a mão, deu um tapinha na minha mão e disse: "Come", em um tom que encerrou o assunto com mais gentileza do que qualquer pergunta poderia ter. Não foi nada fácil, aquelas primeiras semanas, e eu não quero fingir que foi. 10 dias depois, ouvi Colette ao telefone com uma ex-vizinha, sua voz vindo do segundo quarto sem que ela percebesse. Eu não sei se sou uma convidada aqui ou uma... Ela fez uma pausa procurando a palavra, um projeto, ela finalmente disse. E algo no meu peito ficou quente e envergonhado ao mesmo tempo, porque, sinceramente, naquele momento eu não sabia qual das duas eu estava tratando ela como. Pedi para Colette morar comigo 2 meses após descobrir o fim do meu casamento, na pior fase da minha vida. Uma parte de mim questionava se queria ajudá-la ou apenas ter alguém que precisasse de mim tanto quanto eu precisava ser necessária para alguém. Pensei nessa pergunta por mais tempo do que queria e nunca respondi totalmente. Depois, só tentei garantir que o importante era o que construíamos dali em diante, não o motivo inicial. Cerca de 6 semanas depois, numa manhã de terça-feira, enquanto eu tomava café numa caneca lascada que eu tinha desde a faculdade, Colette deslizou um caderno espiral gasto pelo balcão na minha direção, sem dizer nada. 40 anos de receitas em caligrafia que variava com o tempo, massas de torta com ajustes a lápis nas bordas e uma receita de recheio de noz pecan manchada de algo antigo num canto. Ela disse que teve uma padaria própria antes de Grant nascer, pequena, local e lucrativa, suficiente para pagar o aparelho de um menino que nunca perguntou sobre isso. Lembrei da caixa de receitas que vi na geladeira dela anos atrás e nunca perguntei, sentindo certa vergonha por termos demorado tanto para conversar sobre isso. "Você vive dizendo que quer construir algo", ela falou, batendo de leve na capa do caderno. "Então construa." Começamos com uma mesa dobrável na feira de sábado, as tortas de noz pecan dela sob uma placa feita à mão, e minha planilha controlando o custo dos ingredientes até os centavos, porque eu não confiava em mim mesma para não sair no prejuízo com aquilo, assim como perdi o controle do meu casamento. Vendemos tudo em 2 horas. Na semana seguinte, dobramos a produção e vendemos tudo antes das 10, com Colette comandando a mesa como se nunca tivesse saído do ramo, corrigindo meu troco 2 vezes diante dos clientes, sem se importar com meu constrangimento. Uma mulher apareceu por 3 sábados seguidos antes de finalmente se apresentar. Inês Calder, dona de um café no centro, perguntou timidamente se venderíamos no atacado. Colette a questionou sobre os fornos, movimento e se reaquecia ou servia frio por cerca de 10 minutos antes de concordar com algo. Inês, para seu crédito, respondeu a todas as perguntas como se soubesse o teste que enfrentava. No 6º mês, já fornecíamos para 3 cafés com pedidos semanais. Depois do trabalho, eu gastava as noites em uma planilha analisando o custo da farinha versus o preço dos ovos, que subia tanto que Colette reclamava das cadeias de suprimentos no café, quase culpando o Congresso. No dia de ação de graças, a lista de espera já era de 1 mês, com tortas encomendadas antes de decidirem os convidados. Uma cliente fiel disse que nossa torta de noz pecan foi a primeira coisa
em anos que a fez chorar em sua cozinha, deixando Colette tão feliz que pediu para eu repetir isso 2 vezes. Quando nosso volume de pedidos passou de um limite sobre o qual ninguém tinha nos avisado, o condado informou que teríamos que usar uma cozinha comercial licenciada ou parar de vender no atacado. Owen Radcliffe, o inspetor sanitário do condado, 12 anos no departamento, uma prancheta que ele consultava como se fosse a Bíblia, percorreu nossa cozinha com uma lanterna e uma lista de verificação, se agachando para olhar debaixo do balcão que Colette jurava estar limpo o suficiente para comer em cima, e nos autuou por 2 coisas: sem pia tripla e com geladeira doméstica incapaz de manter a temperatura exigida para produtos de atacado. Ele não foi rude sobre isso. Já fechei operações com cheiro pior em shoppings, disse ele, fechando a caneta. Isso não é castigo, só burocracia. Consigam o espaço e aprovo. Colette perguntou séria se ele já tinha provado a torta de noz pecan. Ele respondeu que não. Ela mandou ele para casa com uma de qualquer jeito, o que parecia exatamente o tipo de coisa que ou ia nos colocar em mais encrenca ou ia fazer a inspeção terminar mais rápido. Foi a segunda opção. Achamos uma cozinha comercial compartilhada do outro lado da cidade, com aluguel por hora mais barato entre 4 e 7 da manhã, e passamos a ir lá 2 vezes por semana antes do amanhecer. Colette no banco do passageiro com uma garrafa térmica de café e uma palavra cruzada dobrada que ela fazia à caneta, se recusando a reclamar até mesmo uma vez sobre o horário, embora reclamasse bastante da estação de rádio que eu insistia em deixar ligada. Manhã é desperdício na mão dos jovens mesmo, ela me disse na primeira semana, e aparentemente falava sério, porque nunca mais disse isso como uma piada depois disso. Ela dizia como se fosse uma doutrina. Ela liderava a cozinha alugada como uma general em uma guerra pequena e cheirosa, cronometrando fornos, corrigindo meu corte de faca sem avisar e comentando no café da manhã sobre os vendedores da feira com opiniões tão afiadas que passei a anotá-las. No meio de tudo, ela enfim aceitou fazer a cirurgia no joelho que adiava há anos, sem que Grant jamais oferecesse pagar ou levá-la. A doutora Amara Whitcomb, cirurgiã ortopédica com 18 anos de experiência nesse tipo de substituição, analisou os raios-x de Colette e disse de forma educada que ela já andava com os ossos se tocando há pelo menos 2 anos além do necessário. Por que só agora? A doutora Whitcomb perguntou, e Colette respondeu sem hesitar. Agora tenho um motivo para ficar de pé. Precisei desviar o olhar delas por um momento. A cirurgia foi rotineira, afirmou a doutora Whitcomb. O desafio seria as 6 semanas de fisioterapia seguintes. Colette reclamava em todas as sessões com aquela amargura teatral de quem pretendia continuar fazendo tudo mesmo assim. Provocou o fisioterapeuta sobre as faixas de exercício e se inscreveu em hidroginástica no dia em que foi liberada, aparentemente só para mostrar que podia, para ninguém em especial. As notícias sobre Grant ainda chegavam a mim por conhecidos em comum, como acontece independentemente da nossa vontade. A ex-colega Paige, grávida e depois mãe, tinha opiniões firmes sobre a casa e o dinheiro que Grant não previu ao abrir mão da metade para ficar com o resto. Opiniões sobre quanto da renda dele deveria ir para o quarto do bebê, não para jantares com clientes. Oliver Bishop, sócio de Grant há 11 anos, descobriu irregularidades nos livros da empresa que não coincidiam com as explicações de Grant. Fundos de retenção de clientes passaram por uma conta pessoal antes do destino final, pequenos no início e explicados como erro contábil, mas grandes o suficiente quando analisados para levantar suspeitas. Marisol Tran, contadora forense com 9 anos de experiência, foi chamada para uma revisão rotineira, que virou uma auditoria, e depois outra, mais ampla, cobrindo 3 anos de transações. Processo que não pode parar após iniciado, pois é proibido. Ao fim da segunda auditoria, rumores indicavam mais de $60 mil de fundos de clientes mal aplicados. Oliver Bishop já havia contratado advogado e iniciado discretamente a dissolução da sociedade. Em algum momento durante a segunda auditoria, Paige foi embora 4 meses depois do nascimento do bebê, segundo as pessoas que ainda falam com nós dois, e publicou algo online sobre a própria versão da verdade, que eu nunca li por completo, porque naquela altura eu realmente não precisava. Grant estava destruindo tudo o que ele tinha escolhido em vez de nós, eu pensava. Um fósforo de cada vez, completamente sozinho, sem nenhum empurrão meu. Eu não tinha feito nada daquilo. Afastei-me para não me queimar. A pressão do dia de ação de graças quase nos destruiu antes de nos fortalecer. Tínhamos 72 horas para atender uma lista de espera maior do que 2 mulheres e um horário alugado numa cozinha conseguiam produzir. 11 dias após a cirurgia, o joelho da Colette seguia inchado. Inchava ainda mais se ela ficasse muito tempo em pé, e nossa única batedeira fazia um barulho estranho que ninguém queria comentar. Na noite de terça-feira, faltando 41 horas, a batedeira travou completamente no meio de uma fornada, com um cheiro de curto-circuito e um tranco que derrubou uma tigela cheia de recheio no chão. Fiquei parada vendo o recheio de noz pecan espalhado no azulejo da cozinha alugada, fazendo contas em voz alta sem perceber. Mais de 60 tortas para fazer, batedeira quebrada, sem dinheiro para outra e um joelho que não aguentaria 12 horas seguidas em pé, por mais que eu pedisse. Vamos conseguir.
disse Colette antes de eu terminar a frase, sentada no banquinho com a perna apoiada em um balde, já pegando um batedor. Sempre conseguimos. Eu disse que não tínhamos batedeira. Ela disse que nossas mãos davam conta antes de inventarem as batedeiras e quebrou ovos na tigela, como se isso resolvesse. Liguei pra Ren às 11 da noite. 40 minutos depois, ela chegou de pijama, cabelo molhado e sem perguntar nada antes de arregaçar as mangas. Nós três revezamos até quarta-feira, misturando a mão até meus braços tremerem. Colette cronometrava os fornos sentada e corrigia minhas dobras sem levantar. Na noite de quarta-feira, todos os pedidos já haviam saído. Colette colocando gelo no joelho no balcão com um saco de ervilhas congeladas e avaliando cada torta pela crosta como uma juíza de feira do interior, declarando tudo com verdadeira satisfação. Não é nosso melhor trabalho, mas ninguém vai saber disso além de nós. No mês passado, assinamos o contrato de aluguel da nossa própria loja. Um pequeno prédio de tijolos com uma grande janela que recebe a luz da manhã e nos deixou em silêncio na primeira visita. Ren tira fotos com o celular durante o passeio, feito tia orgulhosa em formatura. Fica a 4 quarteirões da cozinha comercial alugada que não precisaremos mais. Perto o suficiente para que Colette insistisse em fazer o trajeto ela mesma 2 vezes para ter certeza de que o joelho aguentaria as entregas. A placa está sendo feita agora, com letras copiadas da caligrafia cursiva e antiga da Colette no cartão original da receita de torta de noz pecan. Ela fingiu que não ligou quando contei que pedi ao letreirista para fazer isso. Eu a peguei na noite seguinte parada do outro lado da rua da loja vazia por 20 minutos seguidos, apenas olhando para ela, com as mãos nos bolsos do casaco, sem se mexer, e eu não fui até lá interrompê-la. Algumas coisas a gente precisa olhar sozinha por um tempo antes de admitir em voz alta que aquilo é realmente nosso. Na última terça-feira à noite, quase 2 anos exatos desde que eu fiquei atrás de uma pilastra de concreto em uma garagem segurando o casaco do meu marido, o telefone dela tocou durante o jantar. O nome de Grant apareceu na tela. Primeira ligação em quase 1 ano. Ela observou o telefone tocar sem atender, com o garfo na borda do prato. 10 minutos depois, ele ligou novamente e deixou um recado. Problemas de dinheiro. Apenas um empréstimo. Só dessa vez para se reerguer. Ele tinha ouvido falar da loja. Ele repetiu, família, 3 vezes em 90 segundos, com aquele tom caloroso específico que eu reconhecia de 9 anos de casamento. O que ele usava quando queria algo. Ela ouviu uma vez, depois de novo, com uma expressão no rosto que eu realmente não consegui decifrar. Então ela apagou sem dizer nada, colocou o celular virado para baixo na mesa e pegou o garfo de novo. Ela disse que ele me vendeu por $8.000, olhando para mim como na primeira noite em que preparou o jantar na minha cozinha. Fale para ele pedir para a boazinha. Imitei o gesto dela na primeira noite e aproximei a cesta de pães. Sussurrei para ela comer e ela comeu.